paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Bem-vindos! Está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Um programa que tem como principal objetivo te fornecer base e subsídio para que você esteja aproveitando ao máximo as nossas lições bíblicas desse trimestre. Um trimestre abençoado em que estamos estudando a Epístola aos Hebreus. E tenho certeza que Deus tem falado ao seu coração. Vamos então à lição do dia. A lição de número 2 tem como tema uma salvação grandiosa. O nosso texto áureo está em Hebreus, capítulo 2, versículo de número 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. O capítulo 2 de Hebreus é um capítulo maravilhoso, assim como toda a Epístola aos Hebreus, mas há uma ênfase na questão salvífica. O capítulo 2, ele traz, logo no versículo de número 1, a primeira das 5 exortações que o livro aos Hebreus faz. Leamos Hebreus capítulo 2, versículo de número 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Aqui o que nós entendemos é que o autor ele escreve para um público ainda incipiente na sua palavra. Nós estamos falando de judeus que estavam sendo perseguidos no começo, na gênese de sua fé. Isso implica que em alguns momentos, e obviamente em vários deles, ficaram tentados a voltar atrás. Ficaram tentados a voltar aos costumes judaizantes. Claro que os romanos, os imperadores romanos, perseguiram os judeus, porém não com a ênfase, não com a truculência em que perseguiram aos cristãos iniciais. Portanto, quando o autor aos Hebreus escreve esta passagem, o que ele diz é que este público ainda recitante, este público ainda inseguro, ainda imaturo e um tanto negligente espiritual, segundo Hebreus capítulo 5, versículo 11 e versículo 12, deveriam permanecer alertas. Portanto, o autor fornece subsídio, fornece base para manter, para segurar a sua fé em Cristo Jesus. Quando olhamos para esta passagem, um verbo se destaca de todos os outros, o verbo desviar. O que a epístola deixa bem claro é que há um alerta para que estes destinatários, esses que foram receber esta carta, não desse ouvido aos rumores ou às conversas daqueles que os rodeavam, daqueles que estavam em sua volta. Deveriam se apegar unicamente à mensagem salvífica, ao evangelho transmitido por Cristo e reforçado pelos apóstolos e crentes de segunda geração. Portanto, vemos esta passagem que o autor alerta os seus leitores para que deem ênfase ao evangelho de Cristo e não às conversas alheias que o rodeiam. É importante lembrarmos que o ato de desviar não é algo insólito, não é algo difícil de acontecer. Basta olharmos para o exemplo de Ló, o justo Ló, que teve que se afastar de Abraão, porém os seus olhos se dirigiram, se voltaram para a região de Sodoma e Gomorra. E como não lembrar de sua esposa, que ao fugir da destruição iminente que abatia sobre Sodoma e Gomorra, volta o seu olhar, volta a sua vista para aquilo que havia deixado para trás. É importante destacarmos que não devemos olhar para trás, não devemos nos ater aos prazeres da campina. Os nossos olhares e o nosso foco deve estar somente naquilo que está nas Escrituras Sagradas. Recentemente, comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante e sabemos que um dos textos da Reforma Protestante é sola Scriptura, apenas a Escritura, apenas aquilo
que é vaticinado pelo nosso mestre. Então, o que nós entendemos aqui é que nessa primeira passagem, nesse primeiro momento, o que o autor aos Hebreus enfatiza é que, como crentes incipientes, como crentes um tanto imaturos, começando a andar nas verdades salvíficas do Evangelho, não deveriam dar ouvido a qualquer vento de doutrina, mas focar, manter a sua atenção atenta no Evangelho de Cristo Jesus. Em Hebreus capítulo 2, nós encontramos alguns motivos para não desprezarmos a salvação. Conforme bem diz o tema da lição, uma salvação grandiosa, Hebreus nos dá algumas indicações do porquê devemos valorizar esta mensagem salvífica. No capítulo 2, versículo 2 e 3, diz assim: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? O primeiro motivo é a resposta para a pergunta feita aqui. Como escaparemos nós? Há uma comparação aqui nessas passagens entre aqueles que ouviram a mensagem por meio dos anjos, por meio dos sacerdotes, por meio dos profetas, e nós que ouvimos a mensagem diretamente do próprio Deus, ou daqueles que tiveram contato direto com o próprio Deus. Se o povo que ouviu a palavra por meio dos anjos, indiretamente, aqueles que ouviram a palavra por meio de intermediários, tiveram uma pena, uma retribuição, uma compensação, um pagamento pelos seus atos, pelo aquilo que fizeram, quanto mais nós que ouvimos a palavra diretamente do próprio Deus ou por intermédio daqueles que tiveram contato com o próprio Deus. Vale lembrar-lhes que no tempo da graça, uma das grandes características que nós temos é que há uma restituição da comunicação direta entre nós e o nosso Deus. Portanto, a quem é muito é dado, também é muito exigido. Fica, portanto, essa ideia. E uma prova disso é que nesta passagem, o que nós encontramos é muito o termo nós. O autor aos Hebreus, em Hebreus capítulo 2, apenas nessas passagens, ele utiliza pelo menos 5 vezes o termo nós. Isso implica o quê? Isso implica que todos, incluindo o próprio autor, estavam sobre essa advertência, sobre a advertência do perigo de incorrer no erro e desprezar a salvação de Deus. Uma salvação que custou tão cara, uma salvação tão preciosa, uma salvação tão valiosa que deve ser valorizada. E não há exceção ao Evangelho, não há exceção a quem não valoriza. Todos, sejam aqueles que haviam conhecido a Deus ou aqueles que haviam de alguma forma conhecido por meio de intermediários, precisam valorizar a nossa salvação, a salvação proveniente do Senhor Jesus. O autor inclui nessas passagens, ele mesmo, em uma temática que nós já abordamos na nossa primeira aula referente ao tema. Ele coloca a si mesmo como alguém que ouviu o Evangelho por meio dos apóstolos, ou por meio daqueles que haviam visto e convivido com Cristo, enquanto que o público ao qual ele se dirige, os hebreus ao qual ele escreve a sua carta, formam crentes da chamada terceira geração. Uma coisa interessante ao analisar, fazer uma exegese desse capítulo, desse versículo especificamente, é que nós entendemos que os milagres e sinais, ao ver, ainda acompanhavam aqueles da segunda geração. Porém, aos da terceira geração, a impressão que nós temos é que houve um cessar, momentâneo ou não sabemos ao certo, desses sinais e milagres naquele momento. Uma prova que ratifica isso é a conjugação verbal a qual ele diz confirmada, ou seja, um fato estabelecido, um fato estanque, um fato que já havia se encerrado. Temos então nesta passagem
O segundo motivo pelo qual devemos valorizar esta salvação. O segundo motivo pelo qual devemos valorizar a grandiosa salvação de Cristo. Leiamos. Hebreus capítulo 2, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Nós temos aqui uma interrogação. Esta passagem de Hebreus capítulo 2, versículo 4, que acabamos de ler, refere-se aos milagres realizados pelo Espírito Santo, por intermédio do Senhor e de seus apóstolos, em cumprimento das antigas promessas bíblicas. Nós vemos que os milagres acompanhavam aqueles que pregavam a palavra. Os milagres acompanhavam aqueles que estavam desempenhando o papel evangelizador sobre a salvação. Paulo deixa isso bem claro quando escreve aos Coríntios em sua primeira carta, no capítulo 2 e versículo 4, quando ele diz o seguinte, uma passagem muito forte que o irmão deve notar e sublinhar em sua Bíblia: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Meu amado irmão, minha amada irmã, o que nós temos aqui é uma concordância bíblica linda entre Hebreus e as epístolas paulinas, onde ambos destacam a importância da pregação vir acompanhado por obras, por milagres. A salvação ela é prática, não é teórica. Aquilo que nós pregamos, aquilo que nós cremos, o nosso credo pode e deve ser colocado em prática. A mensagem do Evangelho produz frutos, produz obras e produz milagres. O que o autor aos Hebreus deixa bem claro aqui é que o Evangelho da salvação deve ser valorizado, porque por ele sucedem-se milagres. Pelo Evangelho da salvação sucedem-se maravilhas. Ao Evangelho da salvação acompanham-se milagres e sinais. A terceira geração de crentes presenciou uma época, um período em que eles cessaram, aparentemente. Então há uma exortação, a primeira de 5 exortações, para que se valorize o poder salvífico, a salvação grandiosa, porque a ela sucedem-se milagres. O maior milagre é a minha e a sua salvação. Há uma retomada nesta passagem que eu gostaria de fazer uma análise mais aprofundada. Em Hebreus capítulo 2, nós vemos uma prova de que o autor ele utiliza uma versão da tradução bíblica chamada Septuaginta. Para você entender melhor isso aqui, vale a pena fazermos um parênteses, abrirmos um parênteses para um pouco de bibliologia. A Bíblia Sagrada, a versão chegada até nós, ela se alicerça em 2 traduções importantes: os chamados textos massoréticos e a chamada Septuaginta. O texto massorético é uma tradução feita diretamente da Tanakh por um grupo de sábios, de rabinos, reunidos em Massorá. Por isso é chamado de massoretas. Massorá significa tradição. Esse grupo de sábios reuniram-se e traduziram diretamente da Tanakh, do Pentateuco, da Bíblia Sagrada hebraica, do cânon hebraico, este texto. Enquanto que a Septuaginta se diferencia porque é a tradução para o grego. A Septuaginta tem esse nome porque foi feita por 70 mestres, 70 sábios que traduziram para o grego. A Septuaginta é a tradução que alicerça Hebreus capítulo 2. Aliás, alicerça toda a epístola aos Hebreus. E por que eu citei a Septuaginta e o texto massorético agora? Já que estamos analisando a segunda parte pela qual devemos valorizar a salvação, o autor dos Hebreus ele faz uma intersecção com o Antigo Testamento mais uma vez.
ele cita uma passagem maravilhosa, que é o Salmo de número 8. E no Salmo de número 8, nós encontramos, do versículo 4 ao versículo 6, exatamente o texto que aparece em Hebreus, capítulo 2, versículo 5 ao versículo 8, que diz o seguinte: porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro do que falamos, mas em certo lugar testificou alguém, esse alguém obviamente era o salmista, dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos todas as coisas que lhe estejam sujeitas. Irmão de Israel, o que isso significa? Qual é o significado desta passagem? E o porquê do destaque de texto massorético e de Septuaginta? Pois bem, meu irmão, minha irmã, na Septuaginta nós temos a tradução anjo. No texto massorético não se diz anjo, se diz Deus. Ou seja, originalmente nós temos: tu fizeste um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. A tradição judaica diz o quê? Ela diz que este tema de Salmo 8, abordado aqui em Hebreus capítulo 2, se refere ao homem como a joia e como a coroa da criação. O homem que foi feito um pouco menor do que os anjos, ou pouco menor do que Deus, segundo o texto massorético, comparado com a Septuaginta. Porém, o que o autor aos Hebreus aqui coloca é uma surpresa a todos. E é um contraste diante da teologia judaica. O que ele coloca aqui é que Salmo 8, na verdade, é um salmo messiânico. O Salmo 8 é uma reflexão lírica sobre Gênesis capítulo 1. Na verdade, o que nós temos aqui é a figura de Cristo. É um salmo surpreendentemente messiânico. Nós não estamos aqui falando do homem como aquele a quem tudo foi dado como autoridade. Nós não estamos aqui falando com o homem. E alguém se questiona, mas como que Hebreus pode se referir ao Salmo de número 8, dizendo que é a figura de Cristo? Porque é isso que o autor aos Hebreus faz. Ele diz que o Salmo 8 se refere a Cristo. Há um contrassenso. Isso não é intuitivo, porque o que nós temos aqui é dizer Cristo menor do que os anjos. Na realidade, aqui nós temos o grande mistério, uma das passagens mais lindas e mais difíceis de interpretação dessa epístola maravilhosa, que é a Epístola aos Hebreus. Porque na realidade o que nós temos aqui é uma comparação entre o Cristo encarnado, como homem aqui na terra, humanizado, e o seu aspecto divino. O que nós temos aqui é que o autor mostra que quando Cristo veio à terra, ele se despojou, se desfez de toda a sua glória, tornou-se menor do que os anjos, tornou-se menor do que Deus, porém conservou a sua autoridade, conservou o seu poderio, conservou o seu aspecto divino. É onde cremos que ainda em terra, ainda humanizado, Cristo manteve a sua natureza deística. Cristo era Deus, Cristo é Deus. Portanto, o grande motivo citado aqui para que nós consigamos entender a real importância desta passagem é valorizar a obra salvífica, porque quando Cristo encarna em homem, quando Cristo vem à terra, ele abre mão de muitas coisas, inclusive abre mão do seu status, torna-se menor do que homem, menor do que Deus, menor do que anjo, faz-se homem como nós, perambula por essa terra. E a pergunta que fica é: por que Cristo precisou fazer-se homem? Por que Cristo precisou fazer-se um homem natural como eu e como você? A explicação é porque Cristo
precisava experimentar a morte. Cristo precisava saber o que era enfrentar a mesma dificuldade que o homem enfrenta ao saber que o seu tempo e a sua passagem aqui é curta, é finita, é limitada, é uma peregrinação. Para que provasse a morte, para que fosse humilhado, é o primeiro grande motivo pelo qual Cristo se encarnou em homem. Essa parte está clara e está muito bem descrita no capítulo 2, versículo 10 e 11, que diz: ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. O que nós temos aqui, na realidade, é justamente a ênfase corroborando para o fato de que Cristo precisava experimentar a morte e o sofrimento como aperfeiçoamento do homem que era. O segundo motivo descrito em Hebreus capítulo 2, para o qual devemos valorizar a salvação e pelo qual Cristo veio à terra, por que ele fez-se homem, está no verbo aperfeiçoar. Cristo veio à terra, sujeito às nossas limitações e sofrimentos, para se aperfeiçoar, tornando-se o perfeito autor da salvação. Como descrito anteriormente, e veremos posteriormente também outra análise mais aprofundada do papel de Cristo como cordeiro do sacrifício, o cordeiro perfeito que derramou seu sangue puro na cruz do Calvário. Essa perfeição, esse sacrifício sem mácula, tornando-se, portanto, o objeto perfeito, a criatura perfeita, a representação, o tipo perfeito do sacrifício, só foi possível mediante as pisaduras. Cristo veio à terra porque em Cristo precisava se concretizar todas as profecias messiânicas descritas, por exemplo, em Isaías, quando diz que seríamos curados, seríamos sarados pelas suas pisaduras. Portanto, nós entendemos que há uma contextualização e, mais uma vez, uma concordância bíblica maravilhosa entre esta passagem e a passagem de Isaías, porque Cristo é o autor perfeito se aperfeiçoando no seu sacrifício e no seu sofrimento, fazendo-se carne, fazendo-se homem como nós, conhecendo a nossa realidade. E finalmente, o terceiro motivo pelo qual Cristo veio a esta terra, cumprindo o plano da salvação, está em Hebreus capítulo 2, versículo 11 ao 13. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também, nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. A terceira razão pela qual Cristo veio a esta terra foi para que se tornasse o nosso irmão. Aqui, o autor aos Hebreus faz mais uma vez um paralelo com duas passagens do Antigo Testamento. Salmo, capítulo de número 22, que é aquele salmo que se inicia com uma declaração que o próprio Cristo deu posteriormente: Deus meu, por que me desamparaste? Neste salmo, mais à frente, utiliza-se o termo irmão. Isaías, capítulo de número 8, versículo 18, também é uma outra passagem onde está descrito que o Messias nos trataria como irmãos. Cristo veio a esta terra para que o aspecto adotivo de Deus se concretizasse, para que nós, como filhos adotados de Deus, gentios que fomos, gentios que outrora éramos,
e que somos, fossem adotados e considerados filhos de Deus, irmãos de Jesus. Este foi o terceiro motivo pelo qual Cristo veio à Terra. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, o capítulo 2 de Hebreus é uma exortação para que não desviemos do Evangelho, para que valorizemos a salvação de Cristo em todos os seus aspectos, em todas as suas posições, em todas as suas nuances. Que Cristo Jesus continue abençoando a sua vida. Foi um prazer tê-lo conosco. Aguardamos o irmão, aguardamos a irmã em nosso próximo programa da Escola Bíblica Dominical. Que a graça do Senhor continue sobre a sua vida. Amém.